Boa noite a todos. Vamos iniciar o estudo agora do Mistério de Belecê na Vilca, capítulo 25 do livro 4. Tal foi mais ou menos a história que nos contou o Gurkha. Creio que a von Grossen, igual que seus espiões na expedição, lhe preocupava mais a operação Alt-Westen que a vida de Oscar Feio. De acordo às suas ordens que estavam subscritas pelas mais altas autoridades do Terceiro Reich, mas que eu não ignorava, provinham dos cérebros cinzentos do regime. Entre eles se contava Konrad Tarstein. Era prioridade absoluta fazer contato com a expedição de Schaffer. Conseguir que Kurt von Subermann se incorporasse a ela. Ou seja, que se tivesse sido por von Krusen, deveríamos ter abandonado Oscar Feio à sua sorte e concentrarmos em seguir as pistas de Schaffer. Essa era a melhor estratégia para cumprir as ordens. Mas a mim importava a vida de Oscar Feio, que as benditas ordens, e não me moveria dali até conseguir sua libertação. Paradoxalmente, a chave da Operação Chave Primeira era eu, minha colaboração voluntária para desviar a Operação Alt-Westen de seus objetivos ocultos. E minha colaboração exigia agora a libertação prévia de Oscar Feio. Portanto, fazendo gala de grande pragmático, von Grossen aceitou os fatos sem discutir e se dispôs a planejar o resgate. Os 5 alemães, os 8 monges Lopas e o monge Gurkha acampamos em uma encosta íngreme, longe do caminho principal, mas situada a escassos 5 quilômetros do Ashram Jafran. Ali, von Grossen interrogou durante horas ao Gurkha sobre os detalhes da praça inimiga, elaborando finalmente um plano de operações em que estivemos todos de acordo. Basicamente, a estratégia seria a seguinte: o resgate se efetuaria em meio a um ataque surpresa. De acordo às tradições locais, o primeiro que adorou o homem nesse lugar foi a ilhota onde mais tarde se levantou um templo consagrado a Rigdei-Giepo. Uma lenda popular assegurava que em remotíssimas épocas, Jagannath, o rei do mundo, o Hogmin Dorje Chang, havia saído de Shambhala a percorrer o mundo sob seu aspecto de ave. Ao regressar, escolheu aquele penhasco semi-afundado no lago Kiarins para descansar, antes de empreender a última etapa de sua viagem a Shambhala. Conta o mito que na praia, que se unia à ilha por um delgado caminho de pedras, se encontrava um santo lama chamado Dusk, que, compadecido da exausta ave, se aproximou para alimentá-la com o que tinha em mãos, um saco de flores de curcuma. Agradecido, o bendito Senhor decidiu premiar a Dusk, tornando-o o pai de um povo de adoradores do Rei do Mundo e concedendo-lhes, a todos os iniciados que surgissem de sua estirpe, a custódia do portal de Shambhala, o qual começava justamente naquela ilha sagrada. Outra versão da lenda, sem dúvida mais antiga, afirmava que a ave divina havia amado ao lama Dusk e desejava dar-lhe descendência antes de partir. O problema era em que a ave era um exemplar macho, do mesmo sexo do lama, pelo que não haveria fertilização possível. Então, a ave de Shambhala, que nesta história fora alimentada pelo sangue do lama, recordou que somente o contato com uma serpente macho naga é capaz de conseguir o milagre da procriação
entre membros do mesmo sexo. Sempre na ilhota do lago Quaring, a ave ativou mentalmente seu dorje de poder, que se encontrava no trono do rei do mundo, em Shambhala, e transformou ao lama numa serpente macho naga. Depois se acoplaram com ardor, ficando a ave Rigden-Giepo prenha da serpente naga. Depois daquele ato homossexual, antes de partir, a ave divina pôs 2 ovos de cor açafrão. Incubados posteriormente pelo Lama Dusk, sob o aspecto de serpente naga, ambos os ovos deram origem a um par de gêmeos híbridos. 1/3 ave, 1/3 humano e 1/3 serpente, que seriam os grandes antepassados dos Dushkas. Não deve estranhar que, com semelhante crença, estes reivindicassem seu parentesco com o rei do mundo e se convertessem em seus mais fanáticos adoradores, exigindo a todo aquele que tenciona chegar ao portal de Shambhala a oferenda de dor de uma vítima humana, grato regalo para quem ostenta os títulos de Pai da Dor Humana, Senhor dos Senhores do Karma e Supremo Mestre da Kala Chakra. Desde então, os Dushkas, povo descendente do mítico Dust, cuidaram zelosamente da região e edificaram o templo a Rigden-Giepo sobre a Ilha Branca, denominada assim em memória de Shang Sweta-Dvipa, a Ilha Branca do Norte, invisível aos olhos humanos e assento da porta de Shambhala, a mansão dos Bodhisattvas. Com o correr dos séculos, o povo do Dushkas cresceu, e assim como o número de sua comunidade de lamas, vendo-se obrigados a levantar o enorme Gompa Ashram Shafran, ao que rodearam de belos pagodes, dedicados ao culto de diversas deidades da fraternidade branca. A ilha, com seu templo, se encontra muito próxima da margem oeste do lago. Em frente a ela se erigia, em terra firme, o monastério, com seu anel de pagodes. E mais atrás, formando um amplo semicírculo que tapava e protegia o conjunto de edifícios religiosos, estava a aldeia dos Dushkas. O Huanghe-ho, ou Rio Amarelo, sempre tem constituído nessa região uma tríplice fronteira entre os reinos do Tibete, da Mongólia e da China. Durante milhares de anos, os exércitos invasores, procedentes de tal ou qual reino, passaram frente a Ashram Shafran, respeitando frequentemente seu status de comunidade religiosa, mas, em algumas ocasiões, tentando ocupar a aldeia ou submetendo-a ao saque. Essa realidade forçou os Dushkas a fortificar a praça, construindo uma elevada muralha de pedra em forma de U, que ia de orla a orla do lago Quaring. Na abertura do U, frente ao espaço aberto no lago, entre os extremos da muralha, estava a Ilha Branca com o templo e o prisioneiro que procurávamos libertar. E na base do U, que era em frente da cidade amuralhada, se encontrava uma enorme porta de madeira, guarnecida por 2 torres elevadas que faziam as vezes de atalaia, ocupadas permanentemente por vigias armados. Nos 2 ângulos do U existiam também sendas torres com seus respectivos sentinelas. Vale esclarecer que tais medidas de segurança haviam surgido pela força das circunstâncias, ou seja,
pela necessidade de proteger os templos e o ashram ante possíveis invasores, pois os dushkas permaneciam ou careciam em absoluto, apesar de sua ferocidade para o sacrifício ritual, de vocação guerreira. Conformavam, isso sim, um povo de sacerdotes natos, cujos membros ingressavam desde tenra idade na prática do culto e viviam sempre asceticamente, fazendo pose de um rigor ultramontano. Não só não eram guerreiros, senão que a guerra lhes causava um horror essencial, e a imaginavam como um efeito do erro humano, da cegueira do homem, que não via como eles a bondade dos deuses criadores do universo. Suas armas de fogo se reduziam a uma escassa centena de fuzis Martini Henry do século XIX e 6 pequenas peças de artilharia fixa, montadas nas torres da muralha. Careciam por completo de armas de punho. Em compensação, as armas brancas eram abundantes e variadas, e a manejavam com regular destreza. A estas deficiências de material, somava-se a escassa visão estratégica daqueles infelizes, que haviam aquartelado a totalidade de sua guarnição, uns 100 efetivos, em 2 barracas, situadas a ambos os lados do portão principal. Evidentemente, todo o peso de sua defesa se baseava mais em fatores psicológicos que reais, ou seja, que confiavam na dissuasão de suas muralhas e o escasso armamento que havia atrás delas para desalentar aos possíveis atacantes. As mesmas peças de artilharia representavam antes um objeto dissuasivo que um perigo real para os sitiadores, posto que dificilmente funcionariam, e isso caso se dessem as condições ideais de que houvesse pólvora seca, munições e se colocassem esses elementos na forma correta. Em síntese, como a região estava tranquila no momento e não tinham motivos para suspeitar de nenhum ataque, a guarda estava reduzida à sua mínima expressão. Um homem em cada torre, ou seja, 6 vigias. 2 na porta principal e 1 atrás de cada uma das outras 4 portas laterais, ou seja, 6 guardas a mais. Outros 6 guardas no templo da Ilha Branca, 2 fora e 4 dentro, e 40 efetivos dormindo em cada uma das barracas, mas prontos a sair ante o mínimo alarme. Essa noite Kali faria realidade as orações do Gurkha. Não seriam os golpes do tridente de Shiva, nem o fogo do raio de Indra, nem a certeza das flechas de Arjuna, mas a vingança de Banji se instrumentaria por meio de outros poderes semelhantes. Os golpes das balas de nossos fuzis, o fogo das granadas e a certeza das flechas dos lopas. Pelo número de efetivos que contava, a formação que comandava von Crossen era apenas uma esquadra. Mas pela moral combativa e a consciência da própria força, devia ser qualificada de falange ou legião. Uma legião dir-se-ia por sua grande mobilidade para o Blitzkrieg. De entrada, atacaríamos divididos. Von Crossen conduziria o grosso da esquadra, enquanto que uma quadrilha dirigida por mim operaria no templo. Numa segunda fase do plano, a esquadra se bifurcaria em 2 pelotões, para depois nos reunirmos num ponto pré-estabelecido e executar a retirada. Somente nós, alemães, iríamos ao assalto, munidos de arma de fogo, uma pistola Luger e uma metralhadora Schmeisser por cabeça, além de 2 dos obsoletos fuzis Mauser 1914,
que já se verá para que iam servir. Nesses dias, as Schmeisser de 9 milímetros eram armas secretas, e somente a um corpo de elite como o nosso era permitido levá-las fora da Alemanha. Contávamos com 50 carregadores, com 30 balas cada um, mas eu somente levaria 2, ficando os restantes para meus camaradas, que eram o grupo de ataque. Naturalmente, todos portávamos a adaga de cavaleiro SS, com a legenda Blut und Ehre, lavrada na lâmina. Os guerreiros cáulicas, por sua parte, usavam 3 classes de armas: arco e flecha, cimitarra e punhal. Como disse antes, aqueles monges eram experts em artes marciais, e sua habilidade para a arqueria não tinha rivais no Tibete, onde ninguém duvidava em atribuir um poder mágico às suas flechas, e se afirmava que tanto podiam acertar o alvo de dia como de noite, com os olhos abertos ou vendados, etc. Todos carregavam 50 flechas, nem mais nem menos, em um alforje que deixavam suspenso na perna direita. Cada flecha correspondia a um dos crânios do colar de Kali, e por isso tinha gravada em sua vara uma das letras do alfabeto sagrado dos arianos. A cimitarra era uma espada curta de uns 80 centímetros, com lâmina de um só fio, curva, truncada de forma convexa e a contraponto, e enganchada nesse extremo. O arriás protegia o punho com 2 saliências que imitavam a unha de uma águia. E a empunhadura de marfim negro tinha um pomo esquisitamente cinzelado, que representava o rosto de Kali como Mirtyu, a morte. A cimitarra envenenada pendia de um tarrali sobre as costas à esquerda. E, finalmente, uma pequena bainha travada pela faixa ia o punhal de folha flamejada e empunhadura de marfim, de tamanho semelhante ao Panzerbrecher medieval ou ao seu contemporâneo Misericórdia. Os integrantes do círculo Kaula denominavam em seu Tantra Rudra a Shiva, palavra que surgia da contração e aglutinação de Ru e Dushka, e que significava o que destrói a dor. Shiva era assim o inimigo da dor, o inimigo de Dusk e os seus discípulos. Por extensão, seriam os inimigos dos Duskas. Isto esclareço, Nefe, porque não poderia deixar de considerar, no balanço do armamento próprio, ao profundo ódio que os Kaulikas sentiam pelos Duskas, como um importante elemento tático a favor. Os Kaulikas tinham aos Duskas pouco menos como vampiros que viviam da dor humana e estavam psicologicamente predispostos a atuar com o máximo rigor contra a família de Dusk. Shiva Rudra aprovaria e premiaria a demonstração de valor de seus kshatriyas Kaulikas. O sol se escondeu atrás da formidável cordilheira Bhayankara e a noite, impenetrável devido à escassa luz lunar do quarto minguante, desceu sobre o lago Kyaring. Às 0 horas, deixamos os cavalos bem a 1 quilômetro antes do Ashram Shafran e começamos a avançar a pé, carregando o material necessário para o ataque. Este se havia fixado para a 1 em ponto, hora em que os 2 grupos deviam estar em seus postos. O Gurkha, conhecedor do trajeto até o templo, um dos Lopas e eu, nos encarregaríamos de resgatar Oscar
no momento exato em que von Grossen, com os demais, iniciariam um ataque frontal. A surpresa era o fator determinante do êxito de nossa estratégia, e por isso nos movíamos com extrema cautela. Às 1:45, e a uns 300 metros da torre de vigilância, entramos no lago. Os 3 éramos iniciados e sabíamos como liberar o calor da energia ígnea Kundalini para evitar os congelamentos. Mas sem dúvida alguma nesse meio aquático, de alta montanha, os Kaulikas me avantajavam. As práticas de Hatha Yoga das SS se concentravam principalmente em resistir com o corpo desnudo às baixas temperaturas e secas temperaturas dos Alpes bávaros. Assim, eu tiritava ainda de frio, quando subimos à Ilha Branca minutos mais tarde, sem que os Duskas nos ouvissem. Na parte posterior do templo, os 3 invasores trepamos até a abertura estrelada, pela qual ingressavam 4 dias antes o infortunado Gange. Pela qual ingressara 4 dias antes o infortunado Gange. Era quase 1 da madrugada. A partir de então, devemos atuar com precisão matemática, pois cabia a possibilidade dos guardas interiores matassem a Oscar ao recuperar-se da surpresa do ataque. A 1h05, com exatidão germânica, uma poderosa explosão exterior fez vibrar o templo e deixou paralisados de terror aos guardiões. Nesse instante, enquanto lá fora se desatava o inferno, eu saltei pela janela, rolei pelo piso em direção ao altar, parei bruscamente e com uma só rajada de Schmeisser, acabei com os 4 guardas. Os 4 receberam as balas pelas costas e morreram sem saber o que se passava, arremessados contra a porta do templo para a qual estavam voltados. Uma oferenda mais que justa que Oscar Feil era aqui, agora recebia o horrível ídolo, atrás do qual me havia refugiado em prevenção de que se abrisse a porta e ingressassem outros guardas. Os Kaulikas, que chegaram minutos depois junto ao altar, se ocuparam de cortar as amarras e tirar a mordaça que impedia Oscar de falar, a quem já passara o efeito do narcótico. Kurt von Suberman, gritou aturdido. É realmente você ou estou sonhando? Sou eu, afirmei com impaciência. Prepare-se, pois temos que fugir o quanto antes daqui. Logo te explicarei tudo. O pobre Oscar não podia parar em pé. Durante 7 dias o mantiveram no altar e somente o alimentaram o indispensável para que chegasse vivo no dia de sua execução. O Lopa e eu pusemos cada um o ombro embaixo de seus braços e retrocedemos ao fundo do templo, alcançando-o depressa. Enquanto o Gurkha colava seu ouvido à porta e, não advertindo perigo nenhum, se assegurava com um punhal de que os guardas estivessem bem mortos. Na verdade, não podíamos sair pela porta do templo, já que os guardas exteriores correram para a aldeia ao ouvirem as explosões. Mas então não sabíamos e não queríamos arriscar-nos a sustentar um combate desigual. O que fizemos em compensação foi sair os 4 pela janela. Primeiro escalou o Lopa, depois Oscar, aparado pelos meus ombros, recebeu ajuda e passou para o exterior. E finalmente subimos eu e Banji. Rodeamos o templo e comprovamos que a frente estava desguarnecida. Atravessamos, pois, o corredor que unia a Ilha Branca com a praia e nos escondemos atrás do muro para observar, 50 metros adiante, o que sucedia no monastério. Nos minutos seguintes, nos reencontramos com nossos camaradas.
Capítulo 26. Em torno da muralha era de rochas, pela qual tiveram que arrastar-se 50 metros. Faltando 5 minutos para von Grassen, os 3 oficiais das SS e os 3 lopas se encontravam pregados ao chão a 20 metros da porta principal. Os 4 monges estavam encarregados de eliminar os vigias, localizados em posições adequadas para tal fim. Sua ação foi muito veloz, e os vigias nada viram quando os lopas surgiram da terra com a velocidade da cobra e se fizeram em uma roda e lançaram 4 flechas. 4 flechadas na noite, 4 alvos certeiros. Dir-se-ia que aquelas setas sagradas buscaram o coração dos adoradores do Senhor de Shambhala. Von Grassen e seu grupo correram então em direção à porta, unindo-se a 2 dos arqueiros. Os outros 2 marchavam separadamente a liquidar as sentinelas das torres extremas da muralha, essas que estavam sobre as águas do lago. Todos se apertaram no muro, enquanto Kloster e Hans preparavam os 4 petardos de demolição. A entrada principal da aldeia estava guardada por um pesado e enorme portão de folha única, construído com tábuas e coberto de ferragens que tampavam totalmente as fendas. Era certamente uma forte peça, que resistiria a mais de um ataque de ariete, mas sem dúvida ineficaz na guerra moderna, frente à artilharia ou às bombas como a que nós colocáramos. Kloster viu a hora. 2 minutos para 1. Então deu ignição ao detonador atrasado de 2 minutos e se apertou contra o muro ao lado de von Grassen. Psicologicamente, 2 minutos podem durar um instante ou uma eternidade, especialmente se há a possibilidade de que um morra ao cabo deles. Os alemães, para evitar pensar em tudo aquilo que não fosse o combate, se entregaram a verificar se as metralhadoras estavam destravadas e seguras, a controlar pela enésima vez que os carregadores estivessem facilmente à mão das cartucheiras de lona e a assegurar-se que as granadas deslizariam sem problemas do cinturão e da boca das botas. Assim, para os alemães, os 2 minutos estiveram mais próximos do instante que da eternidade. Os Kaulikas, em compensação, permaneceram absolutamente imóveis, com a mente concentrada na unidade infinita do Kula. Para eles que se haviam despojado da consciência de duração, os 2 minutos foram semelhantes à eternidade. Mas todos correram igualmente quando as bombas explodiram. E, literalmente falando, se cansaram de matar. As cargas distribuídas com singular perícia arrancaram completamente o portão e o destroçaram, espalhando os pedaços a dezenas de metros em volta. Ainda não se havia dissipado a fumaça da entrada e já von Grassen e Heinz estavam plantados frente às 2 únicas portas das barracas. Dentro reinava a confusão, e somente uns poucos atinaram a tomar sua arma e tentar sair, mas tal reação sobreveio muito tarde para salvar-lhes a vida. Kloster e Heinz corriam desde 1 minuto antes ao redor das barracas, lançando granadas pelas entradas. Na 5ª granada, simultaneamente, ambos os tugúrios começaram a desmoronar-se. Desesperados, os que saíram milagrosamente ilesos tentavam ganhar as portas e sair, para caírem abatidos sobre os cadáveres de seus predecessores, fulminados pelas inclementes rajadas de Schmeisser. Nenhum só escapou daquela armadilha mortal. Não aparecendo mais guardas pelas portas, von Grassen deu uma ordem aos Kaulikas, que entraram nas ruínas e se dedicaram a arrematar feridos e sobreviventes
com certeiras punhaladas. O Standartenführer consultou seu relógio de agulhas fosforescentes, 1h08. Em somente 8 minutos, e sem dar-lhes tempo de disparar um tiro, os 3 oficiais SS exterminaram a guarnição Duska. Desde a entrada principal e até a ampla praça onde se erigia o monastério, corria uma ampla avenida de 300 metros de largura, pela qual von Grossen havia planejado o seguinte avanço. Salvo os 2 lopas que ficaram fora, e cuja missão consistia em subir as torres, aos cáulicas se lhes encomendou limpar o caminho dos alemães. Com esse propósito, apenas no portão, 3 deles se dirigiram diretamente até ali, brandindo suas cimitarras, e com notável maestria degolaram a todos os Duskas que cruzaram seu caminho. Haviam se separado em trajeto e cada um ia e vinha 100 metros prodigando manobras à torto e à direita. Os primeiros a morrer foram, claro, os habitantes das casas com frente para a avenida e que cometeram o irreparável erro de sair às ruas ao ouvir as explosões. Anciãos, homens, mulheres, crianças, a ninguém perdoava a cimitarra cáulica. Depois de 1h10, ao somarem-se os 2 lopas que voltavam de arrematar os feridos da guarnição, os corpos de dezenas de famílias completas jaziam sem vida na entrada de suas moradas. Mas a essa altura dos acontecimentos, atrás da explosão das bombas, das granadas e das metralhadoras, o caos era senhor da aldeia Duska. Em meio de uma infernal gritaria de pessoas desconcertadas, convergia sobre esta calçada, alguns com a finalidade de chegar até as muralhas e outros para encaminhar-se até o monastério. E ainda que muitos viessem armados com punhais e sabres e oferecessem fugaz resistência aos monges cáulicas, estes tiravam inexoravelmente suas miseráveis vidas. Quando os 4 oficiais SS marcharam em carreira rumo ao monastério, a avenida se achava convertida num rio de sangue. Mas o caminho estava eficazmente limpo. Somente dispararam algumas rajadas ao passar, sobre as poucas pessoas que afluíam pelas ruelas laterais. Atrás deles avançaram também os cáulicas, cumprindo admiravelmente sua função de assegurar a mobilidade dos alemães. A 1h10, entretanto, os alemães marchavam pela avenida e 2 arqueiros regressavam do exterior e subiram por uma escadaria de pedra até as torres que guardavam o destruído portão de entrada. Ali se separaram. Um tomaria pelo corredor da esquerda e o outro pelo da direita. Corredores que se conectavam e que conectavam todas as torres entre si e que consistiam em estreitas plataformas levadiças distribuídas perifericamente pelo lado interior do muro. Em cada torre existia um primitivo fogão, que agora era inútil aquecer os definitivamente gelados corpos dos guardas. Os cáulicas das primeiras torres observavam o aglomerado de casas que se estendia compacto numa franja de 300 metros de largura paralela à muralha. Utilizando as distintas torres, era possível dominar cada detalhe, viela, rua, casa ou templo da aldeia Duska. O dia anterior havia passado fabricando flechas incendiárias. O dia anterior haviam passado fabricando flechas incendiárias. Não foi difícil, bastou enrolar nas pontas comuns um fio de lã impregnado numa mescla de azeite, combustível e açúcar. Tinham 100 flechas daquelas, pois,
Segundo von Grossen, não seriam necessárias mais que isso. O importante, explicou o Standartenführer, não era a quantidade de flechas, mas a qualidade dos alvos selecionados e o grau de precisão nos tiros. Conforme tal tática, os Kaulikas escolheram os 100 alvos um a um, procurando apontar nos materiais inflamáveis, tais como madeira e telhas. As portas, janelas, toldos, sacos de alimentos, as forragens e os telhados armados sob largos corredores começaram pouco a pouco a tomar diferentes categorias de combustão. Em alguns lugares, as chamas logo ultrapassaram a altura das casas e as fagulhas invadiram as imediações. O fogo se propagou inexoravelmente e o incêndio se fez geral. Ao chegar ambos Kaulikas às torres finais, a 1h20, a aldeia se havia transformado numa gigantesca fogueira. As turbas incontroladas tratavam, em sua maioria, de escapar do calor sufocante e chegar ao lago ou sair para fora das muralhas. As sentinelas das portas laterais, encurralados entre as chamas e a multidão, abriram e não puderam impedir a passagem de centenas de aldeões aterrorizados. A essa hora, os 2 monges Kaulikas assumiram diferentes atitudes. O que se encontrava na torre direita escorregou por uma corda para fora da muralha e se dirigiu resolutamente até o lugar onde estavam escondidos os cavalos, derrubando sem contemplações com golpes mortais de cimitarra aos duskas que cruzavam seu caminho. O da torre esquerda preparou a corda para descer ao exterior, mas depois desceu pela escada de pedra até o interior. E, convertido num torvelinho de mortíferas estocadas, limpou as imediações de inimigos. Aguardava a chegada da esquadra de von Grossen, que já teria de encontrar-se ali. 1h15. O numeroso número de duskas reunidos ante a entrada do monastério, reclamava com fortes vozes a presença dos lamas do gorro curcuma. Ignorando o clamor de seus irmãos, os monges se haviam entrincheirado e estavam, provavelmente, rezando a Rigden Giepo e aos deuses da fraternidade branca. Era improvável que no interior do Gompa, sede física do Ashram Jafran, houvesse alguma arma de fogo. E era mais improvável ainda que algum lama estivesse disposto a defender com armas seu refúgio. A aparição de von Grossen e dos oficiais SS foi surpresa e causou o pânico dos aldeões. 2 granadas caíram entre eles e completaram aquele quadro de terror sem nome. Os estalidos em meio à multidão mutilaram os corpos mais próximos e projetaram dezenas de fragmentos em toda direção, dentes de metal ávidos por morder e ferir a carne, feras cegas e aladas que matavam ao acaso. Von Grossen somente teve que disparar 2 vezes com a metralhadora, para que a chuva de balas dispersasse ao povaréu enlouquecido. Todo o grupo se resguardou preventivamente sob a galeria de um formoso pagode budista de estilo tibetano, com o fim de preparar a ação seguinte. Kloster e Heinz, no centro do círculo de cimitarras Kaulikas, baixaram suas mochilas e tiraram as 40 granadas de fuzil. Tomaram depois 2 Mauser 1914 e inseriram em 2 delas o adaptador de canhões. As granadas de fuzil tinham carga de fósforo que estalava com o impacto e constituíam uma eficientíssima bomba incendiária tática. Disparadas com um fuzil semelhante ao Mauser, era possível acertar alvos precisos a 300 metros. Seus alvos, as janelas do monastério, os convidavam a lançar os projéteis somente a 25 metros de distância. Assentado sobre uma base quadrada de 70 metros de lado, o Gompa
mostrava 3 filas de janelas no nível superior à porta de entrada, fachada principal que víamos de frente. Albergava, como disse, uns 500 lamas do gorro curcuma, muitos dos quais se somavam e comandavam os duskas, ora suplicando, ora mandando resistir ao inimigo, a reorganizar a defesa, a não fugir, etc. Talvez a mais paradoxal de tais dramáticas intimações fosse a que assegurava, em nome do bendito Senhor, que os intrusos não eram demônios, mas meros mortais. Existia também uma grande porta traseira, que dava à Ilha Branca, e 2 pequenas portas em ambos os lados do edifício, todas as quais permaneciam trancadas por dentro. Os tetos, cobertos de telhas marrons, se inclinavam em suave pendente hiperbólica, e havia um pátio central, rodeado de galerias e finas colunas. Nesse momento, os lamas perceberam um incêndio que consumia a aldeia e exortavam ao povo a combatê-lo usando água dos tanques e canais interiores. Os que se podiam inundar em questão de minutos, abrindo umas esclusas que continham a pressão do lago. Há que se admitir que alguns duskas conservaram a calma nesses trágicos instantes e correram a cumprir as ordens, que os lamas não se atreveram a realizar por si mesmos, e outros tiveram de tentar em vão opor-se à voracidade do fogo. Mas uma coisa é deter um incêndio ocasional, surgido pelo acidente em tal ou qual lugar, e outra muito diferente é enfrentar-se com centenas de focos deliberadamente incendiados. O incêndio se tornou invencível em certos bairros e seus moradores fugiram apavorados, alguns rumo ao exterior, outros em direção ao lamastério. Sem reparar nos cadáveres empilhados sobre a praça, turbas procedentes de várias direções convergiam a cada instante para solicitar socorro divino de seus deuses, enquanto os lamas os comunicavam a lutar de imediato contra o fogo e contra os invisíveis mais letais inimigos. Porém, ainda que fosse ensurdecedor o lamento e os alaridos dos desesperados, sobre o ruído de fundo que produzia o crepitar das coisas ao queimarem, já não se escutava o som das armas de fogo. Alentados por tal silêncio, os lamas gritavam agora orações e mantras de quase todas as janelas. 1h16. A esquadra de von Grossen surgiu de improviso das trevas do pagode e marchou em ordem fechada, de 2 em 2, durante uns metros. Um instante depois, Kloster e Heinz disparavam as 2 primeiras granadas incendiárias nas janelas do 2º andar. Uma impactou no peito do lama, que vociferava circunstancialmente seu discurso, e o fez desaparecer sob uma luz cegante. Outra penetrou limpamente pela abertura contígua e estalou no interior do gompa. Através de ambas as janelas, depois de apagar-se o brilho da explosão, se viu como as chamas o abrasavam por inteiro. Mas os SS não se detinham a avaliar o efeito de seu ataque. Depois das primeiras, continuaram enviando granadas contra as janelas, na razão de 10 por cada lado, até completar as 40. Kloster correu pela direita, seguindo von Grossen e 2 Kaulikas, detendo-se a trechos para carregar a granada e disparar. Hans o fez pela esquerda, protegido por Heinz e 3 Kaulikas, atirando de maneira semelhante. Ninguém havia contado com a possibilidade de que o monastério tivesse seu próprio corpo de guarda. Aqui passou despercebido ao observador Gurkha. Contudo, essa era insignificante em número, ainda que seus membros possuíam bom adestramento no manejo do sabre. Ali sofreram a primeira e única baixa.
quando uma facada inesperada tirou a vida de um Lopa do grupo de von Grossen. Os guardas, 2 ou 3 por porta, permaneciam de fora e trataram, fazendo ares de certo valor, de impedir que fosse atacado o monastério. Por suposto, não tinham nem a destreza nem o conhecimento necessário para rivalizar com os cáulicas, e quando não foram eliminados por suas cimitarras, caíram perfurados pelas implacáveis balas germanas. Em contados segundos, o lamastério foi igualmente pasto das chamas. Como hóspedes involuntários de um forno infernal, como se o raio de Indra houvesse efetivamente caído sobre o pacífico Ajlan Jafran, a maior parte dos hipócritas santos lamas encontrou horrível morte nesses primeiros minutos de ataque. Uma morte que ia acompanhada por um estremecedor concerto de uivos de dor. Aos 2 minutos, ambos os pelotões se reuniram na porta posterior do monastério, a que apontava para a Ilha Branca e ao templo de Rigden-Giepo. Os relógios mostravam a 1h18, e pela praia se aproximava a passo lento um terceiro grupo. Era a quadrilha composta pelo Gurka, o Lopa, Oscar Feio e eu. Logo se abriu a porta e alguns lamas pretenderam sair. Tossiam e choravam pela fumaça, e seus simples rostos asiáticos representavam a imagem do espanto. Von Grossen os metralhou sem piedade e bramou: às outras portas! Em efeito, as restantes portas se abriram também, mas foram muito poucos os sobreviventes que tivemos de suprimir. O intenso calor e o desmoronamento do piso superior acabou com a maior parte antes que pudessem chegar às saídas. Como os vigias, como a guarnição, a totalidade dos lamas do gorro curcuma terminaram aniquilados por causa de nossa superioridade na arte da guerra. Até aqui o estudo de hoje, do Mistério de Belecena Vilca. Na próxima oportunidade estaremos estudando o capítulo 27. Uma boa noite a todos e bom descanso.